Seja bem-vindo à 153ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula irei resolver este exercício que pede para calcular o limite de 2x mais 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita. Mas antes de fazer isso, vai aqui um recado para você. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Retornando após o nosso comercial, se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você poderá fazer isso através deste QR Code que desconta aqui no canto direito superior da tela. E, se esse vídeo lhe for útil, não esqueça de deixar aí o seu like. Agora, observe. Eu tenho aqui limite de 2x mais 1 sobre x quando x tende a zero pela direita. O que isso significa? Simples. Isso significa que o valor da variável, o limite da variável, se aproxima de zero de forma decrescente a partir de valores maiores do que zero. Imagine que aqui tivéssemos 1, aqui 2, 3, 4 e por aí vai. Então, o valor da variável tende a zero, se aproxima de zero, mas não é zero. É um valor infinitamente pequeno, muito próximo do zero, porém maior do que ele. Por quê? Porque esse valor ele é infinito. Seria como 0,00001 e por aí vai. Então, é um valor infinito, pequeno, porém maior do que zero. Aí você pode se perguntar, mas como é que um valor pode ser infinitamente pequeno, porém maior do que zero? Simples, porque é um valor que tende a zero sem nunca chegar a ser zero. Por exemplo, quantos números reais existem antes do zero? Infinitos. Você tem aqui, ó, 0,1, 0,01, 0,001, 0,00001. Então observe, antes de chegar no zero, há infinitos valores. Então, tender a zero pela direita quer dizer que a variável se aproxima de zero, mas ela nunca vai chegar a ter este valor. E no caso, tender a zero pela direita quer dizer que tende a zero a partir de valores positivos. Não há aqui valores negativos também. Por quê? Para que houvesse valores negativos, eu teria que tender a zero pela esquerda. Pois à esquerda do zero é onde estão o quê? Os números negativos, os números menores do que zero. Tendo explicado isso, eu posso substituir nesta função o limite ao qual a variável dela está tendendo. E isso não gerará uma indeterminação. Pois observe, se o limite da variável desta função tendesse a zero, nós teríamos o que aqui? Nós teríamos uma indeterminação, pois ao substituir na variável o valor qual o limite dela está tendendo, nós teríamos 2 vezes 0 mais 1 sobre 0. Isso daria o quê? 1 sobre 0. Isso é indeterminado. Eu teria que realizar operações para sair da indeterminação. Porém, como o limite tende a zero, ou seja, ele não é zero, ele tende, ele se aproxima de zero, mas nunca chega nele, e se aproxima de zero de forma decrescente a partir de valores positivos maiores do que zero, eu posso substituir na variável o valor qual o limite dela está atendendo, e eu não vou ter uma indeterminação. Eu vou ter isso aqui, ó. 2 vezes 0 pela direita, mais 1. Sobre 0 pela direita. 2 vezes 0 pela direita mais 1 vai dar o quê? Vai dar um número um pouco maior do que 0, mais 1. E eu terei este valor somado a 1, que vai dar um número muito próximo de 1. Ah, como assim? Não estou entendendo. Imagine isso aqui, ó.
Tender a zero pela direita, novamente, representa que o valor se aproxima de zero sem nunca chegar a ser zero, mas é um número muito próximo de zero. Então imagine que eu estivesse multiplicando 2 por 0,0001. Qual seria o resultado deste produto? Seria o quê? 0,0002. Um número maior do que zero, muito próximo dele, muito inferior a 2. Se eu somo este número a 1, que é o que está acontecendo aqui, eu teria o quê? 1,0002. Se eu divido este valor por um valor que tende a zero, um valor infinitamente pequeno, mas que não é zero, qual vai ser a resposta? Vai ser o quê? Um infinito. E vai ser o infinito positivo. Por quê? Regra de sinais da divisão. Valor positivo dividido por um valor positivo, resultado positivo. Agora, por que este valor é infinito? Simples. Lembre-se do que ocorre quando nós dividimos números por outros números que são extremamente pequenos. O que ocorre? O resultado dessa divisão, desse quociente, é um número muito maior do que o número que foi dividido. Exemplo. Se eu divido 4 por 0,1, eu tenho como resultado 40. Se eu divido 5 por 0,01, eu tenho como resultado 500. Se eu divido 6 por 0,001, eu tenho como resultado 6.000. Então, se eu divido 1 por um número infinitamente pequeno, que tende a zero sem nunca chegar nele, eu tenho como resposta o maior valor possível, que é o quê? O infinito. Um número que tende ao infinito, se aproxima do infinito. Por isso, e um valor que é incalculável. Assim como este valor aqui também é um valor incalculável, porque é um valor que se aproxima de zero, mas que não é zero. Ele tende a zero, mas nunca vai chegar nele. Por quê? Porque existem infinitos valores antes de se chegar a zero. Há infinitos 0,0000000 e por aí vai. Agora, para ficar mais claro ainda o que ocorreu aqui, eu vou mostrar para você o gráfico desta função. Aqui temos o gráfico da função. Quando eu me aproximo de zero de forma decrescente, ó, pela direita, eu tenho o quê? Uma curva que vai ascendendo. Quanto menor é o valor, quanto mais próximo eu estiver do zero, maior será o correspondente em y. Então, se o valor, por exemplo, 1/4, 1/4 é igual a quê? A 0,25. Eu terei como resposta 5,5. Se for um valor menor que 0,25, por exemplo, 0,1, eu terei como resposta um valor ainda maior. Então, observe que quando nos aproximamos de zero pela direita, o gráfico da função forma uma curva que vai ascendendo e vai obtendo correspondente em y cada vez maiores. E ele tende ao infinito. Bom, eu espero que tenha ficado claro aqui a resolução deste exercício. Tenha ficado clara, né, a resolução deste exercício. Mas, caso tenha restado alguma dúvida, escreva nos comentários. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.